Fala galera, beleza? Vou fazer aqui a correção do LeetCode número 20 de analisar os parênteses válidos que a gente tinha combinado. Qual é a ideia aqui? A ideia é a gente analisar uma string e entender se ela é uma string que ele considera válida e o que é uma string válida para o problema dentro dessa questão, né? É uma string que ele fala, é uma string que tem os colchetes abertos sendo fechados pelo mesmo tipo de colchetes. E aí o colchetes que ele fala é o parêntese, a chave e o colchete, né? São os três. Então o aberto deve ser fechado pelo mesmo tipo. E aí, isso é uma condição 1. Condição 2. Os colchetes abertos devem ser fechados na ordem correta. E a terceira é cada colchete fechado tem um colchete aberto correspondente do mesmo tipo. Então ele tem que ser do mesmo tipo, tá? Então a ideia é a gente pegar essa string e fazer essa análise. A gente verificar essas coisas dentro da string. Então, como é que a gente faz isso, né? Aí, antes eu queria que a gente fizesse só um exercício de pensar um pouco. Digamos que a gente está escrevendo numa página no caderno e aí a gente nessa em uma folha está escrevendo a abertura dos parênteses ou dos colchetes ou das chaves, enfim. E a outra parte, o fechamento, a gente vai fazer toda na outra folha. Então meio que a gente tem que ir e voltar. Vamos tentar fazer esse exercício para tentar entender por que a gente vai usar, a estrutura que a gente vai usar e como é que a gente vai resolver. Então digamos que você está escrevendo numa folha lá. Abriu parêntese, abriu colchete, abriu chaves, a chave não ficou muito boa, abriu parêntese de novo, chaves, melhorou, colchete. E aí você escreveu tudo isso numa página. Então, digamos que essa aqui está na página 1 e a gente escreveu tudo isso. Como é o nosso exercício, qual é o nosso processo para na página 2, que a gente não está visualizando a página 1 e 2 ao mesmo tempo. A gente tem que ir e voltar. Então, qual é o nosso exercício para na página 2 a gente fechar direitinho esses parênteses, colchetes ou chaves que estão abertos? A gente vai olhar para o último que a gente abriu e vai fechar ele, certo? Então, qual foi o último que eu abri? O último que eu abri foi um colchete, certo? Foi uma chave. E aí, como é que eu faço para fechar? Foi um colchete, perdão, tá certo. Foi um colchete. O que é que eu preciso para fechar o colchete? O colchete fechado. Beleza, já resolvi esse problema. Fechei o primeiro. Vou voltar de novo para a página e vou resolver e vou fechar o próximo. Beleza. Quem é o próximo? Digamos que eu já fechei esse aqui. Quem é meu próximo? Quem é que estava no topo dessa fila antes dele? Ou dessa pilha antes dele? Então, estou empilhando aqui, né? Então, quem é que estava no topo antes? Minha chave. Então, beleza. Olhei para a chave. O que é que eu tenho que ter para fechar? O que é que eu preciso escrever para fechar? Outra chave. A chave fechando, certo? Fechei essa chave. Vou olhar o próximo. Então, qual é o próximo? Um parêntese. O que é que eu tenho que fazer? Adicionar um parêntese fechando. Então, o processo é mais ou menos esse. É esse processo que, de certa forma, a gente tem que fazer no código, né? Se você olhar aqui um pouquinho, digamos que a gente está empilhando essas informações. Então, por exemplo, você adicionou primeiro esse parêntese, depois esse colchete e depois essa chave. Só que para fechar, você vai analisar sempre o último que entrou, né? Então, o último que entrou, de certa forma, vai ser o primeiro a ser fechado. Não de certa forma, mas assim, o último que entrou vai ser o primeiro a ser fechado. Então, o colchete que estava aqui, que foi o último que a gente escreveu, foi o primeiro a ser fechado do lado de cá na outra página. Então, esse é mais ou menos o processo para a resolução desse problema. A ideia é mais ou menos essa. Beleza, então como é que a gente faz isso efetivamente no código e qual é a ideia com os exemplos que a gente tem? Então, a gente tem esse exemplo dos parênteses válidos aqui. Tem um exemplo número 1. Então, o exemplo número 1, ele atende aos 3 requisitos, que é os colchetes abertos devem ser fechados pelo mesmo tipo de colchete. Então, eu tenho um aberto aqui, eu fechei com o mesmo tipo. Ok. Os colchetes abertos devem ser fechados na ordem correta. Eu abri aqui, logo depois eu fechei ele.
Está na ordem certa. E todo colchete fechado tem um correspondente de aberto do mesmo tipo, certo? Então, esse aqui funciona. Se a gente olhar para o número 3, a gente vai ver que a gente tem um colchete aberto de um tipo, e aí, por só ter ele aberto, a gente não atende nem a condição 1, nem a 2, e aí a gente tem um fechando de outro tipo, né? Então, a gente tem um parêntese abrindo e um colchete fechando. Então, o colchete fechando não tem essa correspondência do colchete abrindo. Então, essa é a ideia por trás do código, analisar essa string e entender como é que a gente vai validar como é que a gente vai validar essa string, certo? Então, a ideia aqui é o seguinte, eu fiz um código para a gente analisar, e esse código a gente passa um parâmetro e ele faz a análise se é uma string válida ou não, e aí ele traz para a gente o retorno de verdadeiro ou falso. Então, beleza, qual é a ideia aqui? Mais ou menos como eu falei, eu estou meio que empilhando os colchetes ou chaves abertas e depois eu estou desempilhando de acordo com o que eu preciso fechar. Então, a ideia é a gente ter uma pilha, né? Então, a pilha vai servir para isso. A pilha vai servir para a gente armazenar aqueles colchetes que estão abertos. Digamos que naquele exemplo da página, da escrita na página, eu tenho aqui um monte de colchete, parênteses, chave aberto, então eu vou adicionar eles, né? Adicionei outro, adicionei mais um, parêntese, foi chave de novo, colchete, né? Então eu fui adicionando. Então isso aqui vai entrando na minha pilha, porque eu preciso fechar eles, mais ou menos nesse processo que a gente fez aqui em cima, na ordem que eles apareceram. Então eu vou fechar de acordo com o topo da pilha, eu vou fechar esse aqui primeiro. Então eu preciso fechar esse aqui primeiro, depois eu vou fechar esse aqui, e assim sucessivamente até eu acabar a quantidade de caracteres. Então eu tenho essa pilha, onde eu vou armazenar os meus caracteres, e eu vou eu vou iterar sobre a string caractere a caractere para entender onde aquele caractere se encaixa. Então, eu fiz essa verificação aqui em cima. Se por acaso a gente tiver uma string com menos de 2 caracteres, não faz sentido a gente avaliar. Se ela estiver vazia ou com um caractere só, a gente sabe que ela, consequentemente, é falsa, porque não atende nenhum dos requisitos. Mas aqui a gente itera sobre essa string. Então, qual é a ideia aqui? Eu não tenho nada na pilha. Eu comecei a ler minha string. Então, minha pilha está vazia. Ok, minha pilha estando vazia, eu preciso sempre inserir. Isso aqui vai ter uma outra condição, vai ter um outro momento que isso pode acontecer e eu vou explicar já já. Então, eu adicionei na minha pilha. Beleza, adicionei na minha pilha, vou para o próximo caractere. O próximo caractere eu preciso entender se eu vou adicionar ele ou se eu vou fazer o par com outro caractere que já está na pilha. Beleza. Então, caso esse meu caractere seja o fechamento de um parêntese, eu verifico se a minha pilha tem uma abertura de parêntese. Se tiver, massa. Fechou. Eu tiro isso da minha pilha e volto para a minha iteração, né? Então, eu já fechei aquele par. É como se eu estivesse fazendo esse processo aqui de fechei esse par, o primeiro par, que é esse e esse. Então, beleza, eu não preciso mais deles, eles vão embora. Tirei eles daqui. Certo? Então, se não for isso, então se eu tiver um fechamento desse tipo e o meu topo da pilha não for esse tipo, eu sei que é falso. Então, por exemplo, no exemplo 3. No exemplo 3 a gente tem essa condição, esse primeiro parêntese adicionado e depois um fechamento de colchete. Esse fechamento de colchete, quando ele chega nesse trecho do código, que ele identifica que é um fechamento, ele olha e vê que não é uma abertura de colchete, a gente já sabe que ele não é uma string válida. E aí a gente já pode retornar. Então,
ele vai ter que ter um fechamento para cada abertura. Ele vai ter que ter uma abertura, desculpe, nesse caso aqui agora, para cada fechamento. Caso ele não seja nenhum fechamento, não feche parênteses, não feche colchete, não feche chave, então a gente vai ter que adicionar na pilha, como se fosse mais um caractere que a gente precisa ter para poder lembrar de fazer o fechamento. Como esse caso aqui. O primeiro caractere vai ser adicionado, o segundo caractere não é nenhum fechamento de chave, nem de colchete, nem de parêntese. Então eu vou adicionar também na pilha. E aí quando eu encontro o fechamento é que eu faço essa... Eu removo da pilha para poder garantir que eu não vou verificar ele mais uma vez. Eu já removi isso aqui, então eu já sei que eu fiz o par. Eu estou na pilha ainda com o parêntese. E aí no próximo eu vou achar um parêntese também fechando e vou fazer o par e ok. Aquilo ali é uma string válida, certo? Então a ideia é essa. Caso não seja nenhum fechamento, eu vou continuar acumulando na pilha, no topo, esse caractere. Para depois, quando eu encontrar os fechamentos, eu garantir que eu estou fechando de acordo com o que eu preciso, né? Então, eu encontrei um fechamento desse, eu tenho que garantir que o topo da pilha é esse aqui. Caso contrário, ele é falso. Beleza, eu faço isso até o momento em que minha pilha, até o momento que eu acabe a minha iteração, e aí eu preciso verificar. Se minha pilha for vazia, significa que eu abri e fechei tudo que eu precisava. Então eu posso retornar true. Caso contrário, se minha pilha ainda tiver algum caractere, então se estiver sobrando caractere na pilha, digamos que eu abri um e não fechei, ele vai ser uma string considerada falsa. Beleza? Qualquer dúvida, tamo aí.